Boa noite! Bom, hoje estamos aqui em mais uma Soma Live com a Luciana Hope. Bem, enquanto isso, enquanto ela vai chegando, eu vou mandando aqui meus aviõezinhos para convidar as pessoas para saberem um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, ética somática. O que será que é? Algo tão específico, mas algo tão especial que a gente pode ampliar além da somática, hein? Deixa eu só carregando aqui. Aí. Então, olha lá, a Lu acabou de entrar para a gente começar a falar sobre ética somática. Ah, tá chegando! Olá! Cheguei. Mais uma Boa noite. sopa. Cheguei da rua, tipo, na corrida. Sim, como sempre, eu também estava aqui fazendo uma palestra para amanhã, na corrida também. E vamos que Meu vamos, Deus. Vamos embora. não é? E o tema de hoje é um tema que eu estava comentando com o pessoal, que é ética somática, que a gente pode ampliar. É uma coisa tão específica, mas se você for olhar bem, a gente pode usar em qualquer ambiente, né? É verdade. Eu acho que é um tema também que está muito em voga, né? A gente sempre, na minha primeira graduação, né, a gente tinha ética profissional do psicólogo, tinha ética profissional do fisioterapeuta, não tem? Ética profissional que envolve a ética, né? Justamente. Pessoal chegando, sejam todos bem-vindos, que delícia! E falando sobre ética profissional, ou melhor, ética somática, que é algo tão específico, mas que a gente pode ampliar, né? Falando sobre mais sobre isso, né? Esse é um tema bastante grande, né? Que ele envolve muitas áreas ao mesmo tempo, né? Ele vai costurando, né? Uhum. Ele vai fazendo aquela costura. Vou deixar o povo bem curioso, só para ir chegando e a gente vai dando a isca. Ah, Boa, dando aquela boa. isquinha, Sim. E né? até perguntando para o pessoal, né? O que que é ética para cada um, né? E como que a gente pode usar nesse nosso dia a dia? O que que é essa ética? Good question. Eu vou, né? Eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez sobre ética, né? Uhum. Eu pensei em entender que é algo que gere as minhas ações, né? E tem a ver com o meio interno e o meio externo também, né? Uhum. Sim, vai para além de uma regra, né? Vai para além de uma regra, né? Que exige uma escuta muito profunda, né? De como você vai gerir as suas ações, né? E que tipo de ações, né? Que tipo de ações, né? E ainda a ética somática é, né, um tema, né, específico, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que ele permeia, né, indiretamente tudo, né? Uhum. Sim, com certeza. E aí a gente, bom, bora ir falando, né, devagarzinho sobre o tema que é tão importante, né, e tão especial e que, né, as pessoas acabam não tendo esse olhar, né, achando que é algo tão rigoroso e que o tão rigoroso, opa, peraí, né, nada maleável, né? E quando a gente fala de ética somática,
acredito que tem um pouco mais de maleabilidade, né? É, sem dúvida. Mas eu fiquei pensando, né, quando, né, a partir da ética somática, que sim, existem algumas regras, existe um conselho, né? Por exemplo, no de psicologia tem um conselho do qual, né, media a sua ética, né? Ou ela observa a sua ética, né? E aí quando a pessoa falta com a ética, né? Então, eu fiquei pensando nesse lugar, né, da falta de ética também, né? O que que ela seria, né? Uhum, E aí, ética somática, já entrando mais profundamente aí no tema, né? No BMC, né, que é a minha formação, deve ter outras também, parte mesmo de um lugar da sua escuta mais sensível, né, em relação ao outro, né, da sua, como eu diria, né, você se colocar sempre no lugar do outro, né? Se, uhum, a pergunta sempre vai voltando para você. E se fosse com você, você iria gostar de tal ação, né, de tal massagem, de tal toque, né? Então, o que vai permeando, né, todo esse campo, né, ético e uhum. estético também, porque isso aparece na forma, né? Sim. E aí você me falando, nunca tinha pensado nisso, né? Mas até como você vai entrando, acessando a pessoa, né, no toque, precisa também ter essa ética, né? Precisa respeitar esse limite. E como saber através dos olhos e dos dedos para não invadir, né? E para não desrespeitar esse corpo, né, que muitas vezes está frágil. Eu penso muito na empatia, né, que também é uma palavra, né, que está tão em voga atualmente, né, a palavra empatia. E a empatia, eu acho que de alguma forma ela vai mediando também a minha ética, né? Mas é engraçado porque a, enfim, às vezes a ética, né, a ética de um não é a ética do outro, né? Uhum, E o que regulamenta, né, tudo isso, né? O que vai regulamentando, né? Já sim. aconteceu de eu dizer, não quero ir nunca mais, né, nesse lugar com essas pessoas, né, do tipo de tratamento, né, que me foi dado, né, da forma como foi dado. Por isso que eu falei que é ético e estético, né, porque ele aparece na forma, né, Uhum, da é. condução, do encaminhamento das coisas, né, do lugar da escuta. Uhum. Aí é que é, Nossa, né, então, é amplo e ao mesmo tempo a gente pode, né, deixar bem micro, é macro e micro, né? Você foi na forma, eu já fui na função. Então você vê como ela vai permeando esses dois limites e a forma até das experiências somáticas, como se adita, né? De uma forma impositiva. Por que essa forma impositiva, né? É, está sendo ético, está sendo respeitoso com o outro, né? Como que o outro recebe essa informação, porque a escuta do outro não necessariamente é a sua escuta, né? é uma negociação constante, né? E eu sinto que a ética é permeada por isto, né? Que às vezes, né, como o BMC lida, né, com diversos sistemas corporais, Uhum, às vezes um sistema corporal ele aprofunda num lugar que é muito sensível e vai emergindo coisas, né? E como você vai receber isto, né? Já aconteceu, né? Num momento, né, que adentrou, acho que foi o sistema ósseo, né? A gente estava num momento de aprendizagem de como tocar os ossos. A menina foi tão assim profundo no meu osso que me doeu demais. Eu disse, por favor, pare.
né? Que tá me machucando, e ela, ai, tu reclama demais. E ela continuou, né? E aí Uhum. eu fiquei pensando qual é o parâmetro dela da escuta também, né? Porque isso também vai dando parâmetros pra gente, né? Uma ética somática, né? Também tem parâmetros, né? Uhum. É, essa escuta é muito, e sem, ai, esqueci a palavra, gente, me deu um branco. Porque é uma escuta, você tem que ter uma escuta e tem que ter uma sensibilidade para ouvir e respeitar, né? Não questionar e não achar que está sendo, é frescura ou não, porque é o outro que está ouvindo, é o outro que está sentindo, né? Nesse mundo, principalmente agora que nós estamos, né? No mundo onde as pessoas estão mais frágeis, onde as pessoas estão mais ansiosas, né? Inconstantes. Então, a gente tem que realmente tomar esse cuidado, principalmente nessas experiências somáticas que são tão profundas, a forma que é falada, o jeito que é feito, né? Isso. Oi, Tuti! Saudade, Tuti, Madásio, linda. Ela também é das abordagens somáticas. Então, por E favor. eu fiquei pensando. Fala aí com a gente. Fiquei pensando, né, que essa ética também ela vai permeando as nossas relações, né? Que na medida em que a gente tem essa escuta ativa, né, de pergunta-resposta, né, eu posso chamar assim, né? Eu também vou tendo uma compreensão mais macia do mundo, né? Sim. Então, né, você sempre está se colocando, né, no momento presente, né, e vai navegando pelas dificuldades de uma maneira que também você acaba facilitando processos, né? Por Hum, exemplo, hoje me peguei pensando nisso no ônibus, né? Que tinha várias pessoas com dificuldades, senhoras, né, usando bolsa e tal, porque, né, você não ser gentil, né, ceder o seu espaço, né, ou por favor, né, eu posso te ajudar, né, enfim, se oferecer também nessa facilitação também de uma vida cotidiana, né, né como ser gentil, né, tem uma gentileza, né, hum. uma generosidade, né, que vai nos organizando, eu acho, né? Porque o outro é sempre o outro, né? Uhum. E é um Ó, a mundo Tútil. generoso, eu tô te falando, e é isso mesmo. Seria muito melhor, né? Mas não, a gente não. E muita gente se pega, ai, mas o outro não faz. Né? A gente escuta muito isso, mas espera aí, por que que não, você não começa a fazer? Né? Não importa o outro, faça você, né? Para que você tenha uma resposta e assim vai gerando até uma egrégora, né? Atraindo pessoas dessa forma para que você possa, né, ter essa ir e vir, né? Nem sempre toda ação tem sua reação, mas muitas vezes, quando você é generoso, o outro pelo menos vai parar e pensar depois, né? Mesmo que agrida. Eu fiquei pensando muito dessa ética, né, da generosidade, né, disso que você está falando, que quando a gente tem um apoio interno, né, ele é psicofísico, vamos dizer assim, né, por isso que a gente fala tanto de corporificação, né. Então você tem uma plataforma que você consegue se sustentar mais e não se afetar tanto. É um treino também, eu penso que é muito treino, né? Vou ter que dar aula, a conversa é sempre deliciosa e necessária. Pena. Beijo! Beijo, Tuti! E aí eu fiquei pensando que se você tem esse apoio mais interno, te deixa mais livre, né? Também para você se tornar gentil, menos reativo ao mundo, né? Uhum. Você tem mais segurança, mais eixo, né? E aí É, vem a ética aí com você, que mesmo que ninguém esteja olhando, você está lá fazendo, né? Você segue fazendo. sim. E fazendo com amor, com respeito, de uma forma.
delicada, amorosa, né? Eu acho que é isso que importa, assim, é que você traga essas experiências de uma forma amorosa, acolhedora, para que a pessoa possa estar naquele ambiente e pode ter o processo de transformação, né? Que ele se sinta confiante para poder transformar, né? Porque dependendo do lugar onde ele esteja, ele não tem essa confiança por conta da ética e não transforma, então não se sente um lugar seguro e confortável. Exatamente, bem por aí mesmo. Fiquei pensando, né, quando, enfim, somos todos seres humanos, né, e em busca dessa evolução, talvez um caminho, né, a respeito da somática pode ser um bom caminho, né? É um Uhum, convite aí, galera, ó. Não é falar nada, mas né, vai trazendo pra gente, né, esse lugar. E a gente para de delegar para os outros, né? Sempre o outro tem que fazer, o outro tem que pensar, o outro, né? Sempre quando, às vezes eu escuto algumas conversas, né? E as regras são postas, né? Sempre para o outro cumprir e uhum, nunca ela própria. Então a ética vai te dando a responsabilidade. Eu acho que é uma uhum, responsabilidade, não essa dolorosa, pesarosa, né? Mas uhum. é uma responsabilidade sobre você mesmo, né? Como você quer ser lembrado, né? Dentro da sua família, dentro das suas relações, dentro da sua profissão, não é? Sim, sim. Como é que se quer ser lembrado, lembrada? Hein, galera que tá aí assistindo. Por Então, favor, conversem com a gente que a gente adora, a não é? gente interage. É, com certeza, mas é importantíssimo, né? Eu acho que fica uma vida muito mais fácil, né? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas quando a gente vem de encontro a pessoas assim, fica mais fácil, né? Passar por os obstáculos, saber que tem pessoas que nesse momento de repente possa dar as mãos e caminhar com você. Em outros momentos ele fala, opa, agora você pode ir sozinho porque você já passou por o processo de transformação e sempre com esse acolhimento, né? Isso. E eu acho que essa também é uma palavra interessante que a educação somática traz para a gente fundida nessa ética, que é esse acolhimento, né? Acolher as suas questões, né? Não só a gente, né, como acolhendo, né, mas também facilitando um processo de autoacolhimento, né? Uhum, Fiquei pensando muito nisso, né? Ah, é, né? Que essa é um trilho mesmo, né? A gente vai trilhando junto com a pessoa nesse caminho de, vem, eu vou te ajudar, vamos lá. Ah, eu preciso parar agora. Então para, tome seu tempo, uhum. E né? tudo Não bem, né? insiste e tá tudo certo. Não ficar insistindo, né? Não insistir quando tá difícil demais, né? É, A gente já falou tantas vezes aqui de lesões, né? Às vezes aulas, né, que nos trazem um lugar muito dolorido, né, que a gente poderia ter conseguido de outra maneira, né, que poderia ter sido muito mais, né, mais agregador, né, mais uhum. com a própria questão, né, que nem todo, partindo do pressuposto de que nós nunca vamos ser iguais. Nós Sim. nunca somos iguais. Então, o que afeta você não vai me afetar, que não vai afetar a Rô, não vai afetar a Leila, não vai, né? Uhum. Entendeu? Nós temos a fortaleza e uma fragilidade também, né? Sim. E como eu falei no começo, assim, né? E nós estamos num momento frágil. Esse pós-Covid traz isso muito forte, né? Essa fragilidade do que as pessoas estão vivendo. Então, elas estão mais à flor da pele. Então,
a gente precisa ter mais zelo, mais cuidado, mais compaixão, né, para que a gente possa trilhar um caminho com prosperidade, que a gente possa trilhar um caminho de transformação, que a gente possa trilhar um caminho de autorregulação, né? Exatamente. Exatamente isso, né? É, me veio agora uma outra coisa, me fugiu, mas fica indo e voltando. Da autorregulação, né? Sempre me veio uma pergunta, né? Como, como, como sacar o outro, né? Como a gente se conecta com o outro, né? E também a ética também supõe um limite, Uhum, né? A ética também supõe um limite, né? Quando às vezes você tem que mediar situações num atendimento, né? Que às vezes também o contrário acontece, né? Num atendimento particular, que a pessoa, né? Enfim, começa a aparecer questões, né? E aí, né? A gente precisa, o limite também faz parte dessa ética para você se manter nesse trilho, uhum, né? Ah, né? Já aconteceu assim de pessoas me comentarem que elas estavam fazendo uma formação, não sei de qual abordagem somática, e que um rapaz foi atender assim, né, fez a troca de dupla sobre o toque, e o rapaz foi super abusivo, e o professor não viu, né? uhum, Quem estava mediando, né, a formação não percebeu isso, né? E aí, quando o professor escutou, ele achou que não era, né? E não entendeu aquela situação, aquele momento, né? Não acolheu aquilo que a menina estava dizendo, disse que houve um mal-entendido. E uhum. aí, né? Vai de acordo com a sua ética, né? Ou você colocaria a questão lá no grupo e dizer, olha, gente, né? Eu não vou dizer quem, mas aconteceu isso e a gente precisa cuidar disso, né? Uhum, A gente não pode continuar dessa maneira, né? Então a ética permite a gente dar um limite, né? sim. Que, que não é sobre tudo, não abarca tudo, né? Abarca uma fração, né? É ou não é? É um tema bem polêmico, né? Uma coisa que a gente que deveria ser tão. Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Hoje estamos falando sobre ética, ética somática. Mas é a ética, né? Como a gente tem que ser, pode ser acolhedor e cuidar, né? Ter o zelo pelo outro, né? E tomar um certo cuidado por conta da fragilidade humana, né? Por conta das questões que nós estamos vivendo nesse pós-Covid ainda, nessas problemáticas todas de saúde mental que nós estamos passando. E isso tudo vai agregando, né? Então a gente tem que ter realmente um cuidado maior, né? A Isso. forma de falar, a forma e a função de falar. O conteúdo aparece na forma, né? Uhum, Então, esses dias eu escutei de um amigo professor que um colega dele, professor, ele foi demitido, né, um professor de teatro, foi demitido do ambiente onde ele dava aula, porque um aluno, eu acho que ele quis pedir para as pessoas fazerem silêncio e as pessoas não fizeram. O que que ele fez? Pegou o próprio celular, pá, jogou na parede, né? Ele se perdeu do próprio corpo, né? Né? Quando você se perde de você, você acaba recorrendo, né, a caminhos, né, mais impulsivos, né? Vamos dizer assim. olha que legal. E o Carlos já falou, acabou de falar isso sobre agora com uma mentoranda dele, né? Então isso é muito legal. Ter mais e mais pessoas que estão com esse cuidado, com esse zelo, né? Ele faz constelação familiar, ele trabalha análise de caráter, então ele também tem todo esse cuidado. E é uma pessoa que tem uma ética profissional fantástica. Isso. Isso é importante, né?
Uhum. Ou como é que você, né, pode ir avaliando também né, e avaliando os processos, né? Se você está num ambiente formativo, né? Assim como ele estava comentando com com a sua mentoranda, né? Como é que você media as questões que vão aparecendo, né? Porque também, né? Que pessoas você, se você sabe da fragilidade de uma pessoa, né? E coloca justamente uma pessoa que vai acionar isso nela, às vezes a gente não adivinha mesmo, né? Às vezes Uhum. também acontece, né? Entende, né? É muito importante a observação e a escuta. Não, não tem outra maneira. É isso. Acho que você fechou com observação e escuta. É isso mesmo. E a observação de cada dia, porque não necessariamente, né, a observação de um dia, no outro dia a pessoa você tem que observar para ter uma escuta diferente, né? Porque cada momento é uma observação e cada momento existe uma escuta. Exatamente. E também, dentro dessa ética, né, fiquei pensando que, além da escuta, né, e disso tudo que nós estamos falando, já, né, já ouvi muitos relatos, o médico, sabendo da resistência de determinado paciente, mentiu sobre o que ele estava tomando, sobre o que ele estava Hum. X, né? Precisando, mentiu, não, a gente vai fazer só não sei o quê. E era uma coisa imensa para não assustá-lo. Então, dentro da ética desse profissional, né, a verdade não era um parâmetro para ele, né? Olha, Ou o Carlos falou ali, o remédio não pode ser maior do que a pessoa suporta. Isso. Olha aí, ó, falando de remédio. e o remédio pode ser as práticas somáticas, pode ser de todas as formas, pode ser mais abrangente possível, né? Que é isso mesmo, que suporta, de novo, pela fragilidade que a gente está vivendo. Principalmente, claro que antes a gente tinha que já existia essa escuta, essa observação, mas a gente observa, né? Eu não sei a Lu, mas eu observo que nesses tempos estão muito mais frágeis. Então, assim, a fala e a escuta e a observação está tendo que ser muito mais minuciosa, né? Muito mais detalhista e mais delicada. Concordo plenamente. Concordo, assim, é uma escuta, né? E também para você não, para o próprio caminhante não se perder do seu próprio caminho, né? Não ficar desviando, escutar no seu próprio tempo, né? E eu fiquei agora pensando numa coisa, numa questão da ética, né? Já que a gente lida com corpo, né? Corpo, mente, né? São as relações de poder, né? Porque a gente está falando indiretamente que a ética, né? Reduz um pouco o ego, né? Reduz um pouco essas relações de poder, né? E quando você, né? Eu sou a profissional, você é o aluno, você é o paciente, né? Se colocando mesmo numa situação de que eu sei e você não. Uhum. Isso, para mim, é a falta de ética 300%, né? Eu sei onde você tem que estar, né? Eu sei onde o seu braço, sua perna, sua coluna tem que estar e você está fazendo errado. Uhum. Isso para mim, isso para mim é o pior, né? Teve terapeuta que já me falou, eu sei com que tipo de pessoa você deveria estar. E eu disse, boa, me conta. Falei para ela, então me conta por quê, né? Se você sabe, eu sou tão burra e não sei, então me conta. Tá vendo? É,
Então, essa é uma questão zona, né? E às vezes, eu acho que a gente já falou isso indiretamente, que às vezes as pessoas buscam isso num guru, no terapeuta, no facilitador de somática, N, né, situações. Isso, ó, fala, é assustador ouvir isso, fala mais, Lu, né? Então, o que que eu tô falando? Perdi. Destrincha, né, sobre a relação de poder. Ah, sim, que as pessoas buscam alguém que as salve, Uhum. né? Era isso que eu estava falando, né? A pessoa quer alguém que vai salvá-la porque ela não quer ter a responsabilidade, né, de construir junto na escuta, na generosidade. Então, se a pessoa, né, este guru, terapeuta, né, ele é que vai me tirar da minha crise, ele que vai me livrar da dor. O professor de dança vai me ensinar tal coisa, né? E você não precisa fazer nada, porque afinal de contas, se algo der errado, a culpa é dele, não sua. Tá vendo? Tá vendo como é? Mas é isso mesmo, né? E é muito interessante, né, quando você vai no ambiente de empresa, né? É, um trabalho em equipe. É fácil deixar tudo para o chefe, né? Fazer a culpa é do outro, porque a escuta não existe muito. Tem gente que não quer ter a escuta, ou quer dominar tanto quanto, né? E não sabe como que está o outro, então essa escuta é pequena, ou quer deixar, ó, e o outro, a gente não tem nada a ver com isso. Então, existe também, então, tudo que está sendo dito é no nosso rol, né, onde a gente trabalha muito, né, que a gente vê que o outro vai colocando a, a verdade, não, ó, o que ele disse está dito, e a responsabilidade toda cai em cima do outro e não da pessoa, e aí não tem como transformar, ou em ambiente de empresa, né? Como que é esse líder? Ele lidera ou ele chefia? Né? E como que traz essa fragilidade toda que acontece, ou esse excesso de pessoas chefes ao mesmo tempo, né? Porque essa disputa de poder que tem isso, Isso. a não entrega também, né? São E jogos. a falta de consciência de si são jogos humanos, a Tuti falou. Mas a falta de consciência de si próprio, eu tô falando seu mental, né, que faz com que você seja um líder, né, que é um autocrata, né, ou mesmo né, a relação essa que nós estávamos falando de cliente, paciente, paciente, terapeuta, etc., né? Ah, isso é muito complicado, Uhum, porque se você tem a consciência sobre o seu próprio corpo, você tem uma plataforma física suficiente, você se conhece o suficiente e você começa a ter as informações ou dar atenção às informações que já estavam lá. E aí você uhum, não precisa mais ninguém dizendo para você quem você é, com quem você tem que andar, o que você tem que fazer, né? Ou que líder você vai seguir ou não, não é mesmo? Claro, numa empresa, num ambiente uhum. corporativo, né? São importantes os líderes, né? Mas veja, um próprio líder que é consciente, né? Ele usa a seu favor essa consciência inteira, né? Para gerir da melhor forma possível, de uma maneira humana, humanizada, né? Enfim, né? Várias camadas, né? Que vão surgindo aí. Sim, porque o que acaba acontecendo, né? O alto índice de ansiedade, né, Lu, que acaba tendo, porque da forma que você está sendo recebida,
você já está sempre no tempo futuro, né? Na ansiedade, 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 ansiedade. Você não tem o domínio do seu corpo como está no exato momento, porque não é permitido, né? Por esse fluxo ansioso que acontece. Então, como trazer a calmaria para que você volte para o tempo presente e restabeleça esse corpo, seu eixo, né? Eu acho que é um grande desafio esse também. É, exatamente. E isso do eixo, né, que você está falando, me vem muito essa palavra tão em voga, que se usa tanto, que é empoderamento, né? Onde é que É. está o empoderamento? Não é exercer poder sobre o outro. Hum, Tem nada que ver com isso. não. Não tem nada que ver com isso. É você ter o seu próprio eixo, onde você escuta, se escuta, né? E assim você faz boas escolhas. Boas escolhas. Acho que a ética vai dando, né, na medida em que a gente também erra, enfim, o erro é muito bom, é importante, né? Uhum. Porque a gente aprende com ele, né? Sim, E aí também a gente aprende sobre ética. é. Isso é muito interessante, né? E o cuidado com o outro, né? Uma ética muito Isso, mais microscópica, né? exatamente, exatamente. E também a gente pode falar do oposto desse poder, que é o não Hum, poder nenhum, que é a negligência, Uhum. né? Que a gente está num extremo, foi para o outro, né? Então, a falta de ética também, às vezes, é uma falta de trilho. Uhum. Laissez-faire, deixa fazer o que, né? Você só tá ali, mas, né, deixou a pessoa solta. E aí, né? Falta trilho, falta E quanto você trilho. pode deixar essa pessoa solta trilhar o seu próprio caminho, né? Também tem esse lado de que também tem um momento de que você pode ter esse ir e vir, mas que tenha que estar nesse trilho para que não saia totalmente, não deixe de ficar empoderado, de não trazer essa ética, né? Exatamente. É sempre pensar num passarinho que está aprendendo a voar, né? Eu sempre gosto de pensar num passarinho, né? Que vai. Eu me lembro que, como eu morei no interior, eu observava muito essas coisas, né? Quando eles Uhum. tinham um passarinho novinho, que a mãe passarinha ia lá e ensinar, e empurrava com o bico, né? E às vezes ela vinha assim com a asa, não, agora você tem que, né? Um pouco. E aí quando ela percebia que ele já, a peninha dele já estava mais grandinha, né? E ele mais rechonchudinho, ele já tentava voar dela. Ela ficava só olhando, né? Ela não ficava lá o tempo todo, né? Então, é permitir ou ajudar o outro a criar essa plataforma para voar, né? E você Hum. pode ser observadora desse processo. Isso é bonito, É, né? sim. E por falar em observadora desse processo, Lu, hoje é seu dia, hein? Já Daqui a passou pouquinho, rápido. só para te contar que hoje é seu dia. Vixe, se preparem, gente. Hoje é só. Daqui a É, pouco. não, daqui a pouquinho. É, mas é um grande aprendizado também falar sobre ética somática, né? Eu nunca tinha mergulhado tanto nesse assunto, né? Embora Nem é. venha embutido, ou eu tente deixar embutido, né? Que a gente vai também apreendendo, né? Eu acho Uhum. que um grande lance da ética
é quando a gente também pode se permitir errar no caminho e reconhecer, né? E Uhum, também estamos também em processo, né? Estamos todos, né, trilhando aí os nossos caminhos, né, os nossos horizontes, buscando, né, maneiras aí de estar no uhum. mundo, né? E aí é isso que vai, né, também os erros, né, vão permitindo que a gente aprenda, né? E a gente vá se mudando, modificando, né? Uhum. Revendo, né? Todo o caminho, todo o processo, né? Então, às vezes a gente olha para trás, eu acho que eu agiria diferente naquela determinada situação, né? Ah, esse eu faria igual, né? A gente vai fazendo a avaliação, né? Uma análise. Não, isso é muito importante mesmo. Essa análise é muito importante até porque me vieram vários insights só nessa conversa e é muito interessante, né? Sim, e como a gente vai trilhando, né? E como a gente vai observando o outro, e como o outro hoje está de uma forma, ontem estava de outra, e amanhã será de outra forma, e as formas que você tem que ir trilhando esse caminhar, né? Dessa ética para com o outro e para consigo mesmo, né? Isso, exatamente. E eu fiquei pensando também que, às vezes, já, enfim, né, com tanta. Eu tenho pensado indiretamente sobre a ética, né? Que Uhum. às vezes tem muitos profissionais que fazem promessas. Promessas, né? Promessas, né? Mirabolante. Mirabolantes, que não está calcado, né, numa questão realmente centrada, real, né? E aí a pessoa se decepciona, Uhum. né? E aí a pessoa que está ali, né, na situação se decepciona porque embarcou, né? Uhum. Porque embarcou nisso. E acho que esse é um campo que quem está escutando aí, quem vai escutar depois, fique atento com promessas excessivas. Que isto, gente, é uma armadilha imensa para o profissional e para o cliente, o aluno, né? Gente, uma coisa assim impressionante. O que tem de pessoa prometendo, ainda mais, acho que está todo mundo querendo, né, angariar um monte de alunos, clientes, pacientes, prometem coisas assim que eu fico, poxa, se eu tivesse, né, se eu tivesse todo esse know-how aí em duas sessões, caramba, né? Então era É. uma pessoa prometendo resolva suas questões em 3 sessões. Uhum. Curso, curso profissional em teatro, em meio ano você sai com um diploma. Meio ano, nunca tinha visto essa. Nossa, hein? Nunca, 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 nunca. E assim vai, né? Uhum. Né? Arruma sua perna, uma fisioterapia, arruma sua perna. Ai, ai, numa sessão só. Eu dizia, gente, né? Então veja, né? O que é real, o que é uma promessa falsa, né? Sabe, promessa falsa? E as suas escolhas, né? Porque você pode ler isso e acreditar ou não, depende do seu desespero e da forma que você está. Cuidado também, Muito cuidado, gente. né? Isso é uma coisa que também me assusta. Lu, Me assusta. Minha vez. sim, mas antes é importante a gente falar, né? Se você quiser saber mais sobre isso, só mandar um inbox para a gente, apesar que nós vamos falar de novo, né? Sobre éticas e como funciona o nosso trabalho.
é só mandar um inbox que a gente vai falar. A Lu, a gente encontra também, tem várias coisas aí junto que a Lu vai falar, né, Lu? É melhor você falar do que eu. Então, né, a gente tem o grupo de estudos, né, em Body Mind Centering, né, que acontece nas terças-feiras, das 18 às 19h30. A gente tem o ciclo somático, que acontece também nas quintas, das 18 às 19h30, onde eu mesclo, né, trabalho mais com enfoque entre dança, movimento, né, e a somática. Tem o segunda de dança e saúde na Casa Urânia, né, das 15 às 16h30 para pessoas de maior idade, né? Maior e menor idade. E é isso, gente. Vem. E É isso. você, Selminha? E eu, se quiser também fazer aulas ou sessões online ou presencial, é só mandar um inbox, que será um prazer. Grupos também de movimento, que eu tenho às 9h30 da manhã, às 11 da manhã, de segunda e quinta, também super bacana, online, que funciona super bem também. É uma delícia em fazer. E agora, Lu, és tu. Então, vamos aquecer um pouco as nossas mãos maravilhosas. Ah! E aí, vou pedir para você colocar a mão aqui atrás, no do occipital, né? Bem aqui na emenda. Popularmente é a escadinha aqui entre a cervical e a cabeça. Mas aqui para nós, né, é processo mastoide, né? Então você faz uma pressão para cima, que aqui está cheio de músculos que se prendem aqui, por exemplo, o esternocleidomastoide, né? É um músculo que permite a gente virar para um lado e para o outro, cima, baixo, né? Ele dá muita estabilidade para a cabeça, né? Ajuda nesses movimentos de talvez. Então, deixa o seu dedo aí, solta um e segura o outro, né? Faz um movimento assimétrico, muito pequenininho, muito gostosinho. Isso. E aí você vai, deixa eu tirar aqui meu cachecol. Daqui você vai deslizar lá na frente. Você vem daqui de trás. Você segue essa fibra muscular, que inclusive é o tema do grupo de estudos agora, né? Então você segue a fibra muscular até chegar aqui no manúbrio, né, no osso do externo. Agora você pressiona aqui um pouquinho. Ah, e respira, né? E solta. E aí você pode agora colocar a sua mão bem de novo naquele mesmo lugar, só que agora a gente vai pegar outro músculo, né? Que é a porção superior do nosso trapézio, né? Então você só desliza a sua mão, percebe como tá. Oh, pode bocejar à vontade, vai lá do outro lado. Deixa bem solto, né? Bem relaxado. Isso. E aqui, né, na frente, a gente tem aquele músculo peitoral, né, o peitoral maior. Então você toca ele empurrando a fibra lá na direção da axila, né? As meninas não atropelam aí a glândula mamária, né? Então é só no sentido de direcionar, né?
E vai descendo até mais ou menos o seu peito aqui, o seu externo, né? Lá para fora mesmo, vai lá do outro lado. Qual é a sua sensação agora, né? Como é que você tá aí? O que que você tá sentindo? Ah! Ah! E Isso. eu, poeticamente relaxada. É. E aí pode colocar o ombro para cima, relaxou. Respira e solta, né? Vai deixando essa musculatura que a gente tocou, Ai, tira a pressão dela e deixa deslizar a fibra. E vai mais uma vezinha lá. Pode botar o ombrão lá para cima e solta. E aí, vai lá, se mexe um pouco, espreguiça. Espreguiça. Vai percebendo, né, como você ficou aí. ai, uau. E aí? Falei que fiquei eticamente relaxada. Ai, que ótimo. É, ó, Muito bom. teu olho Até mudou. lacrimejou. É. Ó. Ah. Ai, Ah, e aí, gente, como é que vocês estão aí, o pessoal que fez? Eu sei que o pessoal apareceu um monte de senzinho, assim, subindo aqui. não consigo nem mais falar, Lu. Tchau, gente. Tchau, galera. Beijo. Gente do Bom, céu. É, então, acho que a gente precisa se despedir mesmo, né? E dizer que daqui 15 dias tem Soma Live, né? E às que a gente, 18h30. às 18h30, boa, eu sempre esqueço do 18h30, e a gente vai ter mais assuntos, né? Mais assuntos novos, né? Para a gente estar discutindo, tá bom? E quem perdeu essa live, busca nos nossos Instagrams aqui, né? O replay, né? Ou no YouTube, né? No YouTube a gente também tem colocado. Tá bom, gente? Descansem, né? Não falo mais nada. Adorei! A gente precisa combinar uma vivência, né? Que não acabe com a outra, assim. Acabe não, brincadeira, não tá acabada, né? Mas que relaxe de um tanto. Sim. Ui, Oi, beijo. Kátia. Beijo, beijo. Então, um beijo, gente. Muito obrigado. Beijo. E Até até daqui daqui 15 15. dias no nosso Soma Live às 18h30. Aguardem, hein, que vem novidades. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.